So trickreich spielten die Brasilianer aus Rio de Janeiro. Abermals Garrincha. Ganz plötzlich zieht er außen vorbei und flankt dann zur Mitte. Lattenschuss. Olá pessoal, meu nome é Marco Prates e sejam bem-vindos de volta ao The Botafogo Away. Muitos acham que a primeira e única vez que o Botafogo enfrentou a equipe do Bayern de Munique aconteceu em 1972, naquela histórica goleada de 4-2 sobre os alemães. Mas isso não é verdade. Infelizmente, naquela época, nós tínhamos pouco acesso a arquivos documentais e jornalísticos de outros países. E, portanto, grande parte da história do Botafogo em suas marcantes excursões pelo mundo foram perdidas ou são muito difíceis de encontrar. Mas, de vez em quando, essas pérolas aparecem para nos surpreender. Então, esse episódio da série Fatos Gloriosos vai contar tudo sobre a segunda e a primeira vez que o Botafogo venceu a equipe do Bayern de Munique. E se isso também é do seu interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e bota fogo no botão de like. Vamos ao vídeo. Em 1972, o Botafogo fazia mais uma de suas excursões internacionais e viajaria até a Espanha para competir no torneio Ramón de Carranza. Esse torneio, que era na verdade um quadrangular, contava com a presença do Atlético de Bilbao da Espanha como anfitrião do torneio, com o Benfica de Eusébio, que era a base da seleção portuguesa e que havia surpreendido o mundo na Copa da Inglaterra, eliminando o atual bicampeão da competição, a própria seleção brasileira. E contava também com a equipe do Bayern de Munique da Alemanha, que era composto praticamente pela seleção alemã inteira, que tinha sido campeã da Eurocopa apenas 2 meses antes, e que também era onde jogava a lenda do futebol, Franz Beckenbauer. Além, claro, de contar também com o Botafogo como o único representante brasileiro e que trazia craques como Jairzinho, Roberto Miranda e Marinho Chagas. O primeiro confronto do Botafogo seria contra a equipe do Benfica, mas infelizmente nessa partida o alvinegro acabaria sendo derrotado pelo placar de 3-0, ficando fora da final do torneio. Enquanto isso, a equipe do Bayern de Munique tinha sido derrotada pelo Atlético de Bilbao nos pênaltis, também ficando fora da final. Então, no dia 27 de agosto de 1972, em Cádiz, na Espanha, as equipes de Botafogo e Bayern de Munique se preparavam para o confronto histórico pelo terceiro lugar do torneio Ramón de Carranza. E nessa ocasião, o Glorioso acabaria goleando a equipe alemã pelo placar de 4-2, contando com gols de Fischer, Roberto Miranda e 2 de Ferretti, enquanto Miller descontaria para os alemães, fazendo com que o Botafogo conquistasse o terceiro lugar do torneio Ramón de Carranza e trouxesse para casa mais um histórico resultado internacional. Mas, para falar da primeira vez que o Botafogo enfrentou a equipe do Bayern de Munique, nós temos que voltar 11 anos antes disso, no dia 26 de maio de 1961, em Munique, na Alemanha, em mais uma das clássicas excursões do alvinegro ao continente europeu. Nessa ocasião, o Botafogo faria um amistoso contra a equipe do Bayern de Munique na casa do adversário, no que seria um grande evento e que acabaria chamando grande atenção da mídia e do público local. A equipe do Bayern de Munique era, na verdade, um combinado de jogadores do TSV 1860 e do próprio Bayern de Munique, e que era chamado na época de Seleção da Baviera, ou seja, praticamente os melhores jogadores do país estavam presentes. Um fato curioso é que numa matéria do jornal À Noite, podemos ver que os jornalistas alemães apontavam Botafogo como uma equipe superior ao Santos, e que Garrincha era o melhor jogador que já teria passado por aquela cidade. Então, para essa partida, o Botafogo viria escalado com sua máxima potência, e poria em campo nada menos que 5 jogadores que ainda viriam a ser bicampeões do mundo pelo Brasil no ano seguinte, como Hernani, Kaká, Zé Maria, Nilton Santos, Chicão, Pampolini, Didi, Garrincha, Amarildo, Zagallo e Amoroso. Enquanto o Bayern de Munique também contava com grandes jogadores da seleção alemã, como Berthold e Brunnemeyer. A partida começaria com um ritmo intenso, e com menos de 3 minutos de bola rolando, Amarildo já marcaria o primeiro gol do jogo. E praticamente no minuto seguinte, os alemães empatariam com um gol de Brunnemeyer. Mas nada poderia parar o ímpeto daquela máquina alvinegra. Garrincha enlouquecia o lateral esquerdo da equipe alemã, sendo até mencionado como um demônio pela TV local. E depois de muita pressão da equipe alvinegra, Amarildo marcaria mais uma
uma vez, fechando o placar em 2-1 para os visitantes brasileiros. Logo no início do segundo tempo, depois de uma jogada pela direita, Garrincha marcaria o terceiro gol do Botafogo. O Glorioso dominava o campo, e bem no final da partida, Amoroso faria mais um, fechando o placar do jogo em 4-1, e fazendo com que o Botafogo goleasse a equipe do Bayern de Munique em sua própria casa, logo no primeiro confronto entre as duas equipes, mostrando mais uma vez que o brilho da estrela solitária já impõe respeito e admiração há muito tempo e em todos os cantos do planeta. Das fing gleich gut an, dieses Gastspiel von Botafogo Rio, denn vom Anstoß weg kam Amarildo zum 1:0 für die Brasilianer gegen die Münchner Kombination FC Bayern TSV 1860. Und hier der Teufelskerl Garrincha, kaum zu bremsen in seinem Trickreichtum. Wirklich, man möchte sagen, der weltbester Rechtsaußen. Dann im Gegenstoß die Münchner, ebenfalls nicht faul, Brunnenmeier erzielt auf Vorlage von Fallisch den Ausgleich. Und das alles innerhalb von 3 Minuten. Hier ist er wieder, Garrincha, gegen dessen Dribbelkünste selbst 2 bis 3 Münchner meistens machtlos waren. So trickreich spielten die Brasilianer aus Rio de Janeiro. Abermals Garrincha. Ganz plötzlich zieht er außen vorbei und flankt dann zur Mitte. Lattenschuss. Ja, die Münchner Hintermannschaft hatte allerlei Sorgen. Schönes Täuschungsmanöver, Zagallo. Und abermals Garrincha, angegriffen von Fallisch. Hier Didi, ebenfalls einer aus der Weltmeistermannschaft Brasiliens von 1958. Und das sieht alles so spielerisch leicht aus, was die Brasilianer hier demonstrieren. Sie begeisterten die 25.000 Zuschauer in München, die wirklich alles aus der Trickkiste der brasilianischen Gäste zu sehen bekamen. Didi wieder, dann Zagallo, ebenfalls aus der Weltmeistermannschaft von Stockholm, und Bechtold rettet mit Mühe. Peschen, Münchens Rechtsaußen. Dann Fallisch, der gleich Auernhammer mit einer weiten Steilvorlage auf die Reise schickt, und da muss man wirklich spurten können, um den Ball noch zu erreichen. Hier zögert Peschen zu lange und dann springt ihm Nilton Santos in die Parade. Wieder Garrincha. Und wieder ganz plötzlich außen vorbei. Er ist kaum zu halten. Nur seine Nebenleute, die hatten es nicht ganz so genau mit dem Ausnützen der Torgelegenheiten. Dann allerdings vor der Pause noch das 2:1 wieder durch Amarildo nach einer großartigen Kombination, die hier Didi einfädelt. Etwas zögern am Anfang und dann kommt blitzschnell der Pass. Der erste Pass, der zweite Pass und Amarildo steht frei, abseits. Nun, der Schiedsrichter ließ den Treffer gelten, 2:1 für die Brasilianer bei der Pause. Und nach Seitenwechsel gleich wieder Garrincha, ganz in seinem Element. Lässt 2, 3 Münchner stehen, Schuss, abgewehrt. Noch einmal Garrincha. Und er erzielt das 3:1 unter gütiger Mithilfe der Münchner Hintermannschaft. Faustabwehr Bechtolds und noch einmal sehen Sie Garrincha in Aktion. Ja, da ist wirklich nichts zu machen und die 25.000 Zuschauer waren restlos begeistert von diesem Mann, der schnell zum Publikumsliebling in München wurde. Da gibt es jetzt gleich eine gute Gelegenheit für Brunnenmeier, den Münchner Mittelstürmer. Aus einem abgewehrten Schuss von Fallisch. Das Leder springt vor Brunnenmeiers Füße, er zieht es geschickt herum. Ein Schuss und sehr schöne Abwehr des brasilianischen Torhüters. Wagenbauer. Abermals Brunnenmeier. Peschen. Und dann noch ein 4. Treffer der Brasilianer durch Amoroso nach einer flüssigen Kombination. Hier ist der Schütze bereits am Werk. 4:1 für Botafogo Rio.